Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, sou graduado em Administração e pós-graduado em MBA em Gestão Pública. Estarei ministrando o curso de Direito Administrativo Responsabilidade Civil do Estado. Antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Então, nós daremos continuidade ao anexo, ao item, na verdade, 3.3 nexo causal e o 3.4 ausência de excludentes, que são aí os pressupostos que ficaram faltando do capítulo 3. Então, vamos lá. Nexo causal. Então, no âmago da responsabilidade civil do Estado, o nexo causal ele emerge, ele surge então como o elo imprescindível que conecta a conduta estatal, que nós vimos no primeiro ponto, 3.1, aos danos efetivamente suportados pela vítima, que foi o segundo pressuposto visto no capítulo 3. Então, esse terceiro, pessoal, pressuposto, ele é de suma importância porque ele vai delinear a relação de causa e efeito que fundamenta a responsabilização do Estado, ok? Então, esse nexo causal é um dos fatos preponderantes para a questão da responsabilidade do Estado. Então, a análise, como é que funciona a questão da análise do nexo causal? Ela vai transcender a mera constatação de que a conduta e o dano vão coexistir. Requer, então, uma investigação aprofundada, para estabelecer de maneira incontestável que a conduta estatal foi a causa direta e efetiva do prejuízo. Então, o nexo causal ele vai amarrar então a conduta e o dano, beleza? Então, vai ficar provado que o dano causado foi proveniente da conduta do Estado e aí a gente tem esse nexo causal e a responsabilidade do Estado frente a essa situação. Então, como é que acontece a questão da complexidade na determinação do nexo causal? Será que isso é simples? Obviamente, pessoal, um dos pontos mais complicados da questão da responsabilidade é traçar esse nexo causal. Então, vejamos o que é falado aí na literatura. Então, a determinação do nexo causal é frequentemente complexa, especialmente em situações onde múltiplos fatores contribuem para o resultado final, ok? Então, a avaliação cuidadosa de cada elemento da cadeia causal é essencial nesses casos, considerando que variáveis como contexto temporal, as condições específicas e a inevitabilidade do dano diante da conduta estatal. Então, no momento que é feita essa avaliação, a gente tem que considerar todas essas questões. Tá? O contexto temporal é muito relevante em cima disso, porque às vezes determinadas questões, o que as vítimas alegam como dano, ela não foi gerado por uma conduta do Estado, mas posteriormente por outros fatores. Por isso que quanto mais, quanto maior, ou seja, quanto maior número de fatores, mais complexo fica essa questão do nexo. Então, o que acontece? O desafio, então, é separar as causas concorrentes e estabelecer, então, que sem ação ou omissão do Estado, o dano ele não teria ocorrido. Beleza? Então, aí que a gente faz a questão dessa análise. Então, a gente analisa o dano e a gente tenta separar essas causas, para ver se a ação ou a omissão do Estado teve uma relação com esse dano causado. Se teve, ele vai ser responsabilizado. Se não, o Estado ele vai ser inocentado, ok? Então, em cima disso, a gente tem a questão do papel da previsibilidade e da probabilidade. Então, o que seria isso? Então, tanto a previsibilidade como a probabilidade, eles desempenham um papel crucial na análise do nexo causal. Por quê? Porque é necessário questionar se razoavelmente o Estado ele poderia antecipar que sua conduta resultaria nos danos específicos reclamados pela vítima. Ou seja, o Estado, de antemão, ele teria que ter uma ciência que essa ação poderia causar um dano, ok? Então, a probabilidade do dano é um elemento chave, pois implica diretamente na atribuição da responsabilidade. Então, esse nexo causal ele vai ser fortalecido quando a conexão entre a conduta estatal e o dano é não apenas plausível, mas também razoavelmente previsível, ok? Por isso que a gente fala na questão da previsibilidade. Então, se o Estado, na sua ação ou omissão, ele tem essa previsibilidade de dano e mesmo assim ele faz ou deixa de fazer, causando dano, a gente já tem um nexo causal aí em cima, ok? E aí tem a questão da intervenção
de terceiros e quebra do nexo causal. Então, vamos ver como é que é essa questão de intervenção de terceiros aí e a quebra desse nexo. Então, o que seria intervenção de terceiros? A intervenção, pessoal, vai ser um fator adicional que pode influenciar a relação causal, beleza? Ou seja, uma outra figura aqui dentro da relação entre Estado e cidadão. Então, se ações independentes de terceiros contribuíram significativamente para o dano, pode-se então questionar a continuidade do nexo causal. Então, vai ser algo que não foi o Estado, mas terceiros que fizeram que podem ter gerado esse dano. Outro exemplo, a quebra desse elo pode ocorrer quando eventos subsequentes, ou seja, eventos que vão acontecer posteriormente, fora do controle do Estado, são determinantes para o resultado danoso. Então, nesses casos, a análise do nexo causal requer uma abordagem ponderada e sensível às circunstâncias específicas. Então, a influência de fatores temporais na causalidade. Então, a dimensão temporal é central na análise do nexo causal. Então, aqui a gente vai ver o fator tempo. A determinação de quando a conduta estatal ocorreu em relação ao dano evital. Então, a gente tem que ter essa linha, essa cronologia. Então, a proximidade temporal, ela reforça a conexão causal, ok? Enquanto uma defasagem substancial pode levar dúvidas sobre a causalidade direta. Obviamente, houve uma ação do Estado, e aí teve um lapso temporal muito grande para acontecer o dano, a gente pode colocar esse nexo causal em dúvida, tá? Então, a compreensão de eventos subsequentes, ou seja, de eventos que aconteceram posteriormente a essa ação ou omissão do Estado, ou eventos anteriores, tá? É fundamental para a gente alicerçar a robustez do nexo causal, beleza? Então, quando a gente trabalha com um tempo reduzido da ação do Estado, a gente tem um fortalecimento da conexão causal, tá? Então, se a gente deixa passar um tempo maior, tá, dessas ações, a gente pode perder aí o que nós chamamos de robustez do nexo causal. Então, pessoal, de forma a gente concluir a questão desse pressuposto do nexo causal, vejamos o seguinte: o nexo causal ele é o terceiro pressuposto, né, da responsabilidade civil do Estado. Ele vai ser considerado como um fio condutor que costura as ações do Estado aos danos sofridos pela vítima. Então, ele vai fazer aquele link entre conduta do Estado e o dano, ok? Então, a sua análise, ela exige uma abordagem meticulosa. Então, a gente tem que ver detalhes, tá? Levando em consideração a complexidade das situações e a multiplicidade de fatores que vão estar envolvidos aí nessas situações. Então, uma compreensão aprofundada desse pressuposto é essencial para garantir que a responsabilização do Estado ela seja fundamentada em uma conexão causal clara. Então, a gente não pode partir de dúvida, né, de achismo, a gente tem que trabalhar com questões concretas, beleza? De forma a preservar a justiça e a equidade no âmbito da interação entre o Estado e os indivíduos. Então, pessoal, aqui o objetivo não é causar prejuízo nem ao Estado, tá? E nem aos cidadãos. Então, a gente trabalha aqui de forma clara, beleza? Então, na dúvida, não vai ser a responsabilidade. Lembrando que, em alguns casos, né, o ônus a gente viu isso nas aulas passadas, em alguns casos o ônus é do cidadão, no outro não. Então, a gente viu isso na questão da responsabilidade subjetiva e objetiva, beleza? Então, pessoal, partimos para o último pressuposto, que é a ausência de excludentes de responsabilidades. Então, esse quarto pressuposto ele reside na ausência de excludentes de responsabilidade, que é uma condição que sustenta a incontestabilidade da obrigação de reparação. Então, vão ser, ou seja, algumas exceções que vão fazer com que o Estado não seja responsável por esses danos. Então, vamos lá. Essas excludentes, como caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima, representam elementos que, quando presentes, podem mitigar ou mesmo eximir o Estado da responsabilidade pelos danos causados. Então, pessoal, analisar a inexistência dessas excludentes é crucial, é importante para garantir que a responsabilidade estatal ela seja imputada de maneira íntegra e justa, tá? Então, vai trazer justiça nessas considerações. Então, vejamos o primeiro item desse pressuposto de ausência de excludentes. Então, o papel do caso fortuito e da força maior.
Então, pessoal, o caso fortuito e a força maior são eventos imprevisíveis e inevitáveis que, quando presentes, podem atenuar a responsabilidade do Estado. Por exemplo, uma enchente, né? Então, no entanto, a análise ela deve considerar se esses eventos são verdadeiramente imprevisíveis ou se o Estado ele tinha meios de antecipar e mitigar esses impactos, ok? Então, o Estado ele pode ter algumas informações e se omitir em alguma ação, tá? Em alguma atividade que ele poderia, algum meio, né, que ele poderia ter feito para evitar e não fez, ok? Mas aí a gente tem que ver se isso foi previsível ou não. Então, a determinação da responsabilidade, ela não pode ser afetada pela mera invocação dessas excludentes, tá? Ou seja, o Estado ele não pode usar desse pressuposto aí para tirar o dele fora, tá? Então, exige uma avaliação meticulosa das circunstâncias específicas. Então, o que está querendo dizer aqui? O Estado ele não pode só convocar, né, fazer alusão a essa questão do caso fortuito da força maior para tirar a responsabilidade de indenizar a população, ok? Então, por isso que a mesma coisa do nexo causal, aqui também vai ser feita uma avaliação de forma meticulosa. Então, culpa exclusiva da vítima. O que seria isso? A culpa exclusiva da vítima é outra excludente que merece destaque. Então, quando a vítima, por sua própria conduta, ela contribui substancialmente para o dano, o Estado ele pode buscar a redução ou isenção de responsabilidade. No entanto, essa alegação ela deve ser fundamentada em evidências claras de que a vítima assumiu riscos conscientemente ou agiu de maneira negligente, tornando-se assim a única responsável pelo ocorrido. Obviamente, o Estado ele vai correr atrás para comprovar isso daqui, ok? Outro ponto é a necessidade de prova da excludente. O que seria isso? Então, a invocação de excludentes demanda a devida prova por parte do Estado. Então, o ônus aqui de provar a excludente é do Estado. Então, a ausência de responsabilidade ela não é presumida. Deve ser demonstrada de maneira robusta e convincente. Mesma coisa do nexo causal, aqui também serve para o Estado. Então, a carga probatória ela recai sobre o Estado, que deve apresentar elementos concretos que confirmem o quê? A existência de uma excludente e a sua aplicabilidade ao caso específico. Então, pessoal, mediante isso, nós temos o último ponto aqui, que é sobre as limitações da aplicação da excludente. Então, logicamente, essas excludentes não podem ser aplicadas de qualquer forma. Então, tem alguns limites para a aplicação delas. Então, é crucial, pessoal, ressaltar que as excludentes elas não podem ser utilizadas de forma indiscriminada, tá? Como escapes automáticos da responsabilidade, válvulas de escape, ok? Então, a jurisprudência e a doutrina jurídica frequentemente estabeleceram o quê? Limites claros para a aplicação dessas excludentes, evitando o quê? Que se transformem em meios de isenção injustificada. Então, a ponderação equilibrada desses elementos é essencial, é importante para garantir que a responsabilidade do Estado ela seja examinada com critério e também com justiça, beleza? E finalizando esse tópico, né, da ausência de excludentes, vejamos o seguinte: a ausência de excludentes de responsabilidade é o quarto pilar da construção da responsabilização do Estado. Então, é o último pressuposto estudado. Sua análise exige uma compreensão profunda das circunstâncias específicas e uma avaliação criteriosa das alegações apresentadas. Então, pessoal, garantir que essas excludentes elas não se tornem subterfúgios automáticos é fundamental para preservar o quê? A integridade do sistema de responsabilidade civil, assegurando que a reparação seja efetivamente imputada nos casos em que o Estado, de fato, ele deve responder pelos danos que foram causados aos cidadãos. Beleza? Então, pessoal, encerramos aqui o capítulo 3, tá? Nós encontramos agora no capítulo 4 atos lícitos e os atos ilícitos, beleza? Então, primeiramente, nós vamos aí mostrar a distinção desses atos, né? Posteriormente, nós vamos falar da responsabilidade por atos lícitos e depois ilícitos. Obrigado, encontramos lá.